Bom dia, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. Deus possa falar muito ao teu coração nesta manhã. E nós estamos estudando o livro dos Salmos. Semana passada e retrasada estudamos o Salmo 32 e o Salmo 51, aquele momento em que Davi peca e ele então busca o perdão do Senhor. O Salmo 51 ele estava muito mal porque estava nessa busca, e lá no 32 ele já está louvando a Deus porque ele conseguiu o perdão do Senhor. E agora nós vamos para o 33. Abra aí então a sua Bíblia para o Salmo 33, que é um convite do salmista, próprio Davi, a gente entende, em que ele está convidando para que todos adorem ao Senhor, reconhecendo o Senhor como aquele que é soberano, aquele que controla todas as coisas, aquele que promove a salvação, cuida de nós o tempo todo. Por isso, então, neste salmo, ele vai fazer esse convite, vai apresentar os motivos por que nós devemos realmente adorar ao Senhor, nos regozijarmos nele. Abra então a sua Bíblia e vamos à leitura do Salmo de número 33. Salmo de número 33. E diz assim o texto: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do amor do Senhor. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, faz dos abismos depósitos. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. O plano do Senhor permanece para sempre, e os intuitos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua herança. O Senhor olha do céu, vê todos os filhos dos homens, da sua morada observa todos os moradores da terra. Aquele que faz o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Um rei não se salva pelo poderio do seu exército, nem o valente se livra pela muita força. O cavalo é falsa esperança de vitória, não pode livrar ninguém com sua grande força. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Amém? Belíssimo salmo, lindo salmo, e para aqueles que gostam, este é um dos salmos que foram usados nos nossos dias, na nossa era, vamos assim dizer, foi usado para ser musicado. E para quem gosta de um grupo chamado Vencedores por Cristo, eles têm vários cânticos que foram baseados literalmente nos salmos. E o Salmo 33 é um deles que tem uma parte que foi musicada. Mas este salmo, então, é o convite do salmista para que nós adoremos ao Senhor. E esse salmo pode ser dividido da seguinte maneira: versículos 1 até o 3, o convite a esta adoração. Então, de versículos 1 até o 3, o convite à adoração. Depois, dos versículos 4 até o versículo 7, vai explicar o porquê que a gente deve adorar, o motivo para adorarmos ao Senhor. Versículos 4 a 7, o motivo da adoração. Versículos 8 até o 12, o convite para se temer ao Senhor.
do 8 ao 12, convite para temer ao Senhor. Versículos 13 até o 19, a salvação, ou Salvador em ação, ou a salvação de Deus. Versículos 13 a 19, o Salvador em ação. E por fim, do 20 ao 22, uma declaração de confiança. Repetindo então, do 1 ao 3, convite à adoração. Do 4 ao 7, motivo da adoração. 8 a 12, convite a temer o Senhor. 13 a 19, o Salvador em ação. E do 20 até o 22, uma declaração de confiança. Então o Salmo, se você observar, o meio dele é dedicado a falar sobre quem é o Senhor. Mesmo quando se fala para temer a Ele, já explica quem o Senhor é. E termina com essa declaração de confiança e começa com o convite à adoração. E ele começa exatamente fazendo esse convite. Regozijai, versículo 1, no Senhor. Quem deve fazer isso? Os justos. E logo em seguida ele diz que aos retos fica bem, quer dizer, combina adorar ao Senhor. Então esta é a ideia que ele começa o Salmo. Ele vai fazendo esse convite para que todo regozijo esteja no Senhor, todo louvor seja dedicado a Ele. Versículo 2 fala para usar instrumentos, e aqui a gente não tem exatamente a certeza de como eram esses instrumentos. Tem uma indicação que um deles tinha 10 cordas, algumas versões traz nomes diferentes, como a NVI traz lira no lugar de harpa. Seja como for, ele faz um convite, lembrando que Davi era músico. Ele convida as pessoas para adorarem ao Senhor e possivelmente envolvendo cântico, mas não só cântico. A gente sempre lembra que louvor a Deus não é só cantar, não é só tocar, envolve estas coisas. Mas esse regozijo, o próprio alegrar-se no Senhor, é uma forma de adoração, que envolvia cântico, envolvia instrumento, e envolvendo instrumento, versículo 3, ele fala para cantar um cântico novo. Talvez não seja necessariamente a cada momento uma música nova, mas com um coração realmente sempre renovado diante do Senhor para adorá-lo. Fazer isso com habilidade e com alegria. Às vezes a gente se preocupa muito com a habilidade, fazer bem feito, mas nem sempre nos preocupamos com fazer alegre, com alegria, estando em alegria diante do Senhor. Porque às vezes a nossa preocupação, e falo por gostar também de música, a nossa preocupação é tanto a perfeição, que ficamos até tensos demais, irritados demais, e esquecemos que o texto também fala para a gente regozijar-se no Senhor, tocar bem, tocar com habilidade e com alegria. Lembrando que lá no Antigo Testamento, quando a gente olha principalmente para Levítico, né, a gente tem estudado bastante Levítico, os levitas eram responsáveis por esta área também, né? E hoje em dia, muitos de nós usamos a ideia de que os músicos são levitas. Porém, quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente vai ver sobre o levita, levita era aquele que tocava, que cantava, sim, mas era o zelador também, é aquele que fazia faxina, é aquele que arrumava banco não tinha, mas carregava lá o tabernáculo quando precisava carregar, é aquele que cuidava da cinza, ajudava no sacrifício, se sujava de sangue. Músico, naquela época, o levita não era essa figura que a gente tem, né? Que chega lá com o seu case, tudo bem arrumadinho, não faz mais nada, se puder tem até alguém que afina para ele o instrumento, quando precisa, enfim. Mas no Antigo Testamento a posição do levita era bem diferente do que a gente tem ouvido hoje, né? Então talvez o termo em si não é tão indicado para se referir às pessoas que tocam e cantam. Talvez o melhor termo para essas pessoas hoje seria um músico, é um cantor, é um instrumentista. Mas o levita, como foi lá no Antigo Testamento, de fato não há. Pode ser até que existe alguém que use dessa coisa, né, de trabalhar na igreja, ao mesmo tempo tocar, fazer faxina e tudo mais. Mas, no geral, a gente vê que não é assim. Mas todos nós somos chamados a regozijar-se no Senhor, a louvar a Ele, a cantar a Ele,
E é interessante porque quando a gente olha para o Novo Testamento, e mesmo já no Antigo, a gente descobre que quando o Senhor olha para a nossa adoração, primeiramente Ele olha para o nosso coração. Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o interior, está lá em Samuel. E quando o Senhor então olha, a primeira coisa que Ele vê não é a minha afinação, não é se eu estou ou não tocando bem, mas Ele olha o meu coração. E a partir do meu coração é que Ele aceita aquilo que eu realmente estou fazendo. Mas o Salmo começa com esse convite. Quando a gente olha no Salmo 98, não vamos lê-lo, mas se você lembra do Salmo 98, que fala para cantar ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. E aí o Salmo continua. É mais um Salmo que nos chama a louvar ao Senhor. E aí vale a pena a gente parar e perguntar como é que está a nossa vida de adoração, de regozijo, de cantar alegre ao Senhor. Como está diariamente a nossa vida? Ou os nossos lábios têm estado mais ocupados com aquilo que de fato não adora a Deus, não foi feito com essa proposta de adorar ao Senhor? Ou os nossos lábios estão mais carregados de reclamação, de murmuração? Como está a tua vida de adoração ao Senhor? Fica aí o convite para que, se não estamos adorando, mudemos os nossos hábitos para então realmente adorar ao Senhor. E a partir do versículo 4 a gente vai encontrar o motivo então. Rapidamente ele faz o convite e já passa para o motivo da adoração. Veja que o versículo 4 começa com por quê. Quer dizer, então, cantem ao Senhor, louvem a Ele, façam isso com habilidade, com alegria, regozijem-se nele, celebrem a Ele, por quê? Versículo 4, por quê? Esse vai dar um motivo, por quê? Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. E ele vai continuar até o versículo 7 falando sobre o Senhor, que o Senhor ama a retidão, ama a justiça. A terra está cheia do amor de Deus. E aí é uma declaração que a gente acha às vezes até, será? Mas o que eu tenho visto do mundo não parece que a terra está cheia do amor de Deus. E a Bíblia está mentindo ou a minha impressão que está errada? Eu diria que a nossa impressão está errada. Porque a Bíblia está dizendo, e ela não mente, né? Um pouco acima diz que a palavra do Senhor é reta, ela é justa, e o Senhor ama a retidão, ele não ia colocar uma mentira logo abaixo. Então, a terra está sim cheia do amor do Senhor. O que nós temos é que neste mundo, por conta do pecado, pessoas têm escolhido ignorar o amor de Deus para si e para repassá-lo aos outros, e têm escolhido uma vida de pecado, aonde o que manda é o que elas querem, isto é, uma vida egoísta, e para suprir todo o seu egoísmo, arranca dos outros o que podem, prejudicam os outros como podem. E aí a gente poderia listar uma série de coisas que a gente vê acontecendo no mundo que não é necessário. Mas tudo isso é simplesmente reflexo de um mundo caído. A condição do mundo é assim. O mundo está caído no pecado e por conta disso as pessoas seguem esse fluxo, dando-nos a impressão de que não há o amor de Deus no mundo. Mas a resposta é, o amor de Deus está no mundo e é possível vermos este amor em ação por meio da vida de tantas outras pessoas que amam o Senhor, são amados por Ele, quer dizer, amam a Ele porque Ele nos amou primeiro e repassam esse amor a outras pessoas. É por isso que nós temos que louvar ao Senhor. Os céus, versículo 6, foram feitos pela palavra do Senhor e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca, uma declaração da criação de Deus. Ele criou todas as coisas, tudo que existe foi criado por Ele. O céu, os exércitos aqui do céu, refere-se às estrelas, a todos os astros que existem, tudo feito pelo Senhor. Versículo 7, é Ele quem coloca limite no mar, é Ele quem junta essa água e coloca limites no mar. Tudo que a gente vê no mundo deixa muito claro o porquê nós devemos adorar ao Senhor. Então, quando eu olho para a criação, quando eu olho para o céu, quando eu olho para tudo aquilo que existe, quando eu olho até mesmo para o mundo, vendo aquilo que acontece, na minha opinião, com frequência, mas é mostrado raramente,
vejo coisas boas acontecendo, pessoas tendo uma atitude tão positiva, tão legal, tão amorosa para com o outro ser humano, eu tenho que agradecer e louvar ao Senhor. Quando eu olho para as coisas criadas, eu tenho que louvar pela criação. E aí vale uma dica, né? Tem algumas canções desde sempre, a gente às vezes se engana e faz algumas canções de louvor a Deus usando a criação. E algumas delas dão a ideia de que Deus está na criação. Tipo, eu olho para o céu, para a natureza e vejo Deus. A folha que está caindo, nela o Senhor está, então por isso eu louvo ao Senhor. Na verdade, o Senhor não está na natureza, Ele não é a natureza. O Senhor criou a natureza. Essa ideia de Deus estar lá acaba sendo uma ideia teologicamente errada, porque vira o panteísmo, né? É a ideia de que Deus está nas coisas, e Deus não está nas coisas, Ele criou as coisas. Porque senão, ao cortar uma árvore, estaria cortando Deus. Ou então eu teria que adorar essa árvore, e na verdade muitos têm feito isso. Mas muitas das nossas canções acabam tendo uma escorregadinha e dando essa ideia de que Deus está lá na criação. Ele criou estas coisas, Ele pode se manifestar, isto é visível que Deus exista, lembrando lá de Romano, por causa das coisas criadas, as visíveis e as invisíveis. Mas Deus não está lá na criação. Mas ao olhar para a criação, para aquilo que Ele criou, ao olhar para a forma como Ele fala, o amor dEle presente no mundo, este é o motivo que deve levar você e eu a adorarmos ao Senhor. Salmo 111, versículo 2, Salmo 111, versículo 2, fala assim: grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que a admiram. É muito legal, eu tive uma vez o privilégio de conhecer uma estação onde fica se observando as estrelas, e é muito legal você começar a conversar com pessoas que estudam os astros, o que eles vão descobrindo, as coisas que eles vão percebendo, e tudo isso da criação de Deus, e é isso que o Salmo está falando. Grandes são as obras do Senhor, e nela meditam, até no sentido de estudo mesmo, meditam todos os que a admiram. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, nós vamos encontrar, de novo, essa ideia das obras que foram criadas pelo Senhor, o Senhor sendo adorado por aquilo que Ele criou. Apocalipse 15, 3 diz que eles cantavam o cântico de Moisés. Esse cântico de Moisés referindo-se a Êxodo capítulo 15, lá a partir do primeiro versículo, depois que o povo passou pelo Mar Vermelho. Lembra que Moisés cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. É mais ou menos essa ideia. E quando eles dizem que ele cantou o cântico de Moisés, é no sentido das obras grandes que o Senhor fez. Então, continuando, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Esse versículo nós cantamos também, e dá para nós o motivo pelo qual todos nós devemos adorar, como diz o salmista aí no Salmo 33. O convite dele, por que devemos adorar? Porque o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele foi quem criou todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Ele. E o amor dele está aí no mundo, apesar do mundo estar em grande caos. Mas o amor de Deus está aí presente. O Senhor criou todas as coisas e é por isso que eu devo adorá-lo. Além disso, eu devo temer a Ele. Tema ao Senhor, versículo 8 a 12. Tema ao Senhor toda a terra, não fica ninguém de fora. Temam todos os moradores do mundo. Ele usa só a mesma ideia nas duas linhas, né? Temam toda a terra, todos os moradores do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. De novo falando da criação. Ele mandou e logo tudo apareceu. E aí vai dizer que o Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. Aí o 11, ao contrário,
O plano do Senhor permanece. Enquanto ele frustra os das nações, o dele permanece. E permanece para sempre. Os intuitos do coração do Senhor, por todas as gerações. Enquanto o Senhor anula os intuitos dos povos, versículo 10, os intuitos do coração dele vão por todas as gerações. Quem é que manda em toda a terra? O Senhor. Isso, é claro, não quer dizer que o homem não tem liberdade. Sim, o Senhor dá liberdade ao homem, tanto que o mundo está do jeito que está por conta dessa liberdade que o Senhor dá ao homem, assim como também dá a liberdade para Satanás. O mundo jaz no maligno, mas não se enganem, ele continua sendo o soberano. Olhando para o livro de Jó, que mostra muito a soberania de Deus, Satanás tem acesso a Deus, ele tem a permissão de fazer o que fez com Jó. Porém, quem controla tudo? Deus. Eu não vou me lembrar quem disse, mas alguém deu a ideia que Satanás é um grande cão que está lá na coleira, segurado pelo Senhor. Então ele só faz o que o Senhor deixa ele fazer. O ser humano tem a liberdade de fazer e tem feito muita coisa que não deveria, mas o soberano, quem continua sendo? Deus. Referindo-se às nações, que fala aí que o Senhor frustra os planos das nações. As nações têm muitos planos, a cada uma quer dominar o mundo, em cada ponta tem alguém querendo dominar. E isso coloca em pavor os menores, aqueles que podem ser comandados. Já são comandados por alguém, mas não querem trocar de dono, vamos assim dizer, né? Ficam apavorados com qualquer possibilidade. O Senhor frustra, se Ele quiser, Ele frustra. Eles só fazem o que o Senhor permite. O Senhor, Ele é soberano. Por isso eu devo fazer o quê? Temer ao Senhor. E esse temor ao Senhor envolve, na minha opinião, envolve ter medo dele mesmo. Poxa, quem sou eu perto do Senhor? Então envolve ter medo, envolve ter respeito, envolve submissão. Sabendo quem Ele é justo, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Tudo isso é o nosso Deus. Mas eu sou convidado aqui a temer ao Senhor. E aí o versículo 12, bem-aventurado, ou isto é, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu como sua herança. E isto aqui é realmente verdade. As nações que têm se inclinado ao Senhor são nações abençoadas. Vamos começar do começo, digamos assim. A família que teme ao Senhor é feliz, é abençoada, é bem-aventurada, é feliz, abençoada. A cidade que teme ao Senhor, a cidade é abençoada, é uma cidade diferente. O país que teme ao Senhor é um país diferente. E assim por diante. E é claro que esta ideia envolve aquilo que é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho para que as pessoas conheçam. Para que uma família possa realmente temer ao Senhor e tê-lo como Deus da sua vida, a ter a Deus como o Senhor, eles precisam ouvir do evangelho. Então, nós precisamos pregar. Para que a nossa cidade realmente seja do Senhor Jesus, não basta uma placa nas entradas da cidade. Essa cidade é do Senhor Jesus. Isso aí é um marketing, até bastante influenciador, digamos assim. Mas os cristãos dessa cidade precisam pregar o evangelho. Precisam ter lista de oração, intencionalmente orar por pessoas para que elas aceitem a Jesus, para que conheçam a Jesus. Precisam de maneira intencional apresentar o evangelho, chamar essa pessoa para sua casa, vem cá, e eu te chamei aqui para te falar sobre algo que tem feito diferença na minha vida. Andar com folheto para entregar para pessoas nas ruas. Compartilhar o link das mensagens e deixar bem claro, olha, você não precisa se inscrever no canal, a ideia não é ter milhares de inscritos no canal, não é para dar joinha, nem assinar, acionar o sininho, necessariamente não precisa fazer isso. Ouça a mensagem. Eu estou te mandando para que você ouça a palavra de Deus. Compartilhar de Jesus é a forma de uma nação ter a Deus como Senhor. Usar frases de efeito não ajuda. Não ajuda por completo, vamos assim dizer.
Mas é importante que, ou pelo menos as frases têm que tem que ser completas, né? Tem que apresentar Jesus, o Evangelho, as boas novas, para que de fato seja bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolhe como sua herança. E neste sentido, é muito importante que a gente, de novo, reconheça a nossa condição, ou veja como está a nossa condição diante do Senhor. Ele é realmente já o Senhor da nossa vida? Já temos a certeza da salvação? Porque se não temos a certeza da salvação, então não somos pessoas realmente felizes, bem-aventuradas. Temor ao Senhor é o outro convite que ele faz. Ele fala para regozijarmos no Senhor, porque o Senhor é o Criador soberano, e agora a gente é convidado a temer ao Senhor, porque de novo ele fala da criação e fala do Deus soberano. E vale de novo lembrar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mesmo a rebeldia do homem, em contraste com a submissão da natureza ao Senhor, o homem é rebelde, a natureza se submete a ele, mas o homem é rebelde, o Senhor continua no controle das coisas, ele frustra os planos da nação. Se você ler Isaías, isso vai ficar claro lá, que ele vai falando, né, o profeta vai falando sobre, podem fazer planos, inventem o que vocês quiserem, mas Deus vai frustrar vocês, lá Isaías capítulo 8, versículos 9 e versículo 10. Mas o Senhor também se mostra aquele que é o Salvador, de acordo com os versículos 13 até o 19. E é por isso também que nós devemos temer a Ele, é por isso que nós devemos louvar e adorar ao Senhor. Veja aí, a partir do versículo de número 13, vai falar que o Senhor olha lá do céu. Na outra linha, versículo 14, vai falar que da sua morada, ele observa todos os moradores da terra. Perceba que é o mesmo versículo, simplesmente ele usa da técnica da poesia daquela época para falar a mesma coisa duas vezes. O Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos dos homens. Da sua morada, verso 14, observa todos os moradores da terra. O Senhor vê todos. Ninguém fica escondido do Senhor. Então aquela frase assim, parece que Deus não está me vendo, é uma mentira sua, porque Deus está te vendo. O salmista está dizendo que ele vê lá do céu, que ele vê exatamente todos os que moram aqui na terra, todos os seus filhos, no sentido da criação dele, ele vê todo mundo. Versículo 15, aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então, não só o Senhor te vê, mas ele vê o que você faz. Agora, a ideia aqui não é no sentido de, ele vê para te punir, não, ele vê para cuidar de você. É a ideia do Deus Salvador. É aquele que cuida de você. Às vezes nós oramos e por vezes a gente agradece a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez, pelas coisas que Ele nos livrou, e algumas coisas que a gente nem viu, mas que Ele também nos livrou. E de fato tem muita coisa que o Senhor impede que aconteça conosco, que a gente nem nunca vai saber que fomos guardados pelo Senhor. E esta é a ideia que o salmista está passando. Nós temos um Deus que vê a todos e a tudo que eles fazem, conhece as obras de cada um. É por isso que quando chegarmos no céu, Ele vai falar ou não, olha, seja bem-vindo, você é bem-vindo aqui, pode entrar, conheço as tuas obras. Essa expressão a gente vê muito lá em Apocalipse, as cartas às igrejas, conheço as tuas obras, isso várias vezes aparece lá. E aí ele diz que um rei não vai se salvar pelo poderio do seu exército, nem o valente se livra pela muita força. O cavalo acaba sendo a falsa esperança de vitória. Não pode livrar ninguém com sua grande força. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Percebe que agora no 18 já não é todo mundo? Lá no 13 e no 14 e no 15, todos os moradores da terra. Agora, os olhos do Senhor estão sobre. Sabe o que me dá a ideia aqui?
Não sei se necessariamente foi isso que o salmista pensou, mas lá do céu o Senhor vê todos e as obras de todos. Aí os olhos do Senhor, como que inclinando-se, descendo mais pertinho, estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu nome. E aí ele faz o quê? Para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempo de fome. Primeiro ele começa essa última parte falando daqueles que se acham. Ele já havia falado sobre que o Senhor frustra os planos das nações. Agora ele fala que os reis não vão se salvar pelo poderio do seu exército. Antigamente tinha-se esta ideia de que Deus ajudava aqueles que tinham maior poderio militar, digamos assim. Deus abençoa os maiores batalhões. Essa era uma ideia corrente lá no passado. Mas o texto aqui desmente esta ideia que corria pela boca de todo mundo. O cavalo, por melhor que seja a sua força, é enganação. O fato de ter um grande exército não significa que se terá uma grande vitória. Quando lá a gente lê Provérbios capítulo 21, versículo 31, se você quiser marcar, é um versículo que eu gosto bastante. Provérbios 21, 31. Fala assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E esse texto me marcou muito, porque ele foi um versículo várias vezes repetido. Eu não estava lá, mas soube por um dos atletas que estavam lá, naquela Copa do Mundo de 1994, lá nos Estados Unidos. A gente vai se lembrar do goleiro Tafarel e outros que faziam parte daquela seleção eram cristãos. E juntamente com a delegação brasileira foi permitido a Atletas de Cristo estarem lá, a organização Atletas de Cristo, com João Leite, Alex Dias Ribeiro e outros cristãos, esportistas que faziam parte e ainda fazem parte do Atletas de Cristo. E nas devocionais, um dos versículos que eles liam e compartilhavam com eles a respeito do Evangelho era Provérbios 21, 31. E a questão não é o resultado da Copa, a questão é que eles conseguiram compartilhar do Evangelho com aquele grupo, para que eles pudessem conhecer as boas novas de Jesus Cristo. Então, o poderio de uma nação. Ah, mas tal nação já tem isso, tem aquilo, está conquistando mais, está conseguindo isso. Deus está no controle. Não se desespere, Deus está no controle. O cavalo é falsa esperança de vitória, não pode livrar ninguém com a sua grande força, porque maior que qualquer poder bélico é o Senhor. E é por isso que eu e você precisamos descansar, lembrar da soberania de Deus, tirar da nossa mente a ideia que alguns ao longo dos séculos têm tentado incutir, dizendo que o mundo é como se fosse um relógio, que Deus deu corda e foi embora para o céu. Ou achar que Deus não interfere mais nada aqui e que a gente depende das forças da natureza e das magias para que tudo contribua para o nosso favor. Ou então aquela ideia de que não tem nada não, é você que tem que se virar. É só você e só você. Esquece essa história de que alguém do além vai vir te ajudar, ou sei lá, algum espírito, esse tal de Deus. Meu irmão, minha irmã, ou você acredita nessas histórias, ou você acredita na Bíblia. E a Bíblia diz que o Senhor é soberano, controla todas as coisas. E mais do que isso, para aqueles que creem nele, o texto diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Estão sobre aqueles que esperam pelo seu amor. E aí a questão é, se você faz parte desse grupo, você acaba tendo, não sei se eu posso dizer desta forma, mas acaba tendo um privilégio a mais. Deus vê todo mundo, mas cuida de uma maneira específica e, digamos, até especial dos seus filhos, daqueles que esperam nele. E esperar nele é muito desafiador, porque diante de algumas situações a minha vontade é sair fazendo. Mas aí vem a palavra do Senhor para que eu busque primeiro
para que eu espere as indicações dele, para que eu espere a ordem, como ele deu a ordem para o povo de Israel na frente do Mar Vermelho com o exército egípcio atrás. O que nós vamos fazer? Imagina aquele mundaréu de gente, né? Aquele monte de gente, mais de 2 milhões de pessoas. O líder lá, preocupado, está vindo aí o exército, e aí, o que a gente vai fazer? O mar está aqui na frente. Até que Deus disse para Moisés, fala para o povo marchar. Marchar para onde? Direção ao mar. Aqueles que esperam no Senhor vão receber a ordem do Senhor, mesmo que ela seja das mais absurdas. E quando receber, faça. É para ir para o mar? Então vamos para o mar, que o Senhor vai agir. E agir para quê? Qual o intuito? Versículo 19. Para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempo de fome. A ideia aqui não é que nunca teremos problemas. Na verdade, essa ideia de que nunca teremos problema, ela não é bíblica. Essa ideia de que você crê em Jesus nunca mais terá problemas, não é uma ideia bíblica. Vai lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 34. Só para você entender ou perceber que nós passamos por problemas. Já no Salmo 33, depois a gente vai voltar lá, mas agora vai em Hebreus 11, a gente já vê que fala do tempo de fome. Isso quer dizer que o Senhor vai nos livrar e não vai permitir que a gente não passe fome? De repente Ele pode permitir, de repente Ele pode não permitir, mas a questão é que seja onde for, Ele estará conosco. E já passa aqui pela minha mente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? O Senhor não vai me deixar eu passar pelo vale da morte? Não, o Senhor vai estar comigo lá no vale da morte. Daniel ficou a noite lá com os leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançados na fornalha. Ninguém foi liberto. Mas Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, no versículo 34, me chama muito a atenção. Porque fala aí, ó. E aí vai falar, pela fé, aí vem o 34. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, e aí continua. Mas eu quero enfatizar que eles escaparam ao fio da espada. Quer dizer, Deus os livrou, correto? Então, vamos ler o 37. 37 diz que eles foram apedrejados, não mudou o texto, continua o mesmo pela fé. Lá no 34 diz que eles escaparam ao fio da espada. Só que no 37 fala, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, e aí morreram ao fio da espada. Mas peraí, o 34 falou que eles escaparam da espada, e aqui fala que eles morreram ao fio da espada? Eu não estou entendendo esse negócio. Como que é? Meu irmão, minha irmã, o que é o seguinte. Para aqueles que esperam no Senhor, que confiam nele, o Senhor está sempre com eles. E o Senhor continua com eles, cuidando deles. E às vezes o Senhor deixa eles escaparem da espada. E às vezes o Senhor deixa eles enfrentarem a espada, serem mortos pela espada. É assim que funciona. Se a tua morte ao fio da espada for glorificar ao Senhor, se você passar fome, vai glorificar o Senhor? Você vai passar fome, você vai morrer, você vai ser apedrejado. Se a glória de Deus for ser manifesta com você escapando ao fio da espada, apagando a força do fogo, é isso que vai acontecer. Então não dá para a gente dizer, entrar nessa ideia de que aquele que segue ao Senhor só dá certo, tudo dá certo, nada dá errado. Não. Os olhos do Senhor, voltando para o Salmo 33, de fato, estão sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam pelo Senhor, para fazer o quê? Para livrá-los da morte. E a gente percebe aqui que já era uma indicação da segunda morte, da morte eterna. Quer dizer, após essa vida, eles não morrerão eternamente, no sentido da perdição, mas terão vida em Cristo. E conservá-los vivos
em tempos de fome. Não quer dizer que não vai passar fome, vai conservar vivo, digamos assim. A ideia que o salmista está usando a linguagem, uma linguagem para dizer o seguinte: o Senhor está com você. O Senhor, Ele é contigo. Seja onde for, seja na situação que for. E por que a gente diz isso? Porque seria muito estranho você estar me ouvindo, passando por um problema danado, e ouvir que o crente não sofre. Ouvir que o cristão não sofre. O cristão sofre. Homens de Deus e mulheres, aquele capítulo lá de Hebreus 11, se você for ler e reler, você vai ver homens e mulheres que sofreram e sofreram muito por causa de Cristo. Mas isso não quer dizer que o Senhor não estava com eles. O Senhor estava com eles. Atos capítulo 16 nos conta de Paulo e Silas na prisão. E eles haviam sido chicoteados, estavam doloridos, amarrados, mas por volta da meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor. Não era a igreja no modelo que a gente gosta de frequentar, mas na verdade a igreja eram eles, digamos assim. Independente de estarem acorrentados e com o corpo machucado, a igreja continuava em pé, a igreja continuava louvando ao Senhor. E vale aí até para o que nós estamos vivendo, independente da pandemia, a igreja continua, usando outros meios, mas a igreja continua. E a escolha de você continuar, a escolha é sua de continuar ou não cultuando, não só assistindo às transmissões, mas lendo a Bíblia diariamente, tendo sua vida de oração, buscando efetivamente ao Senhor, confiando plenamente no Senhor, como fizeram as pessoas que compuseram este salmo. No caso Davi, ele cantou junto com o povo, como diz os 3 últimos versículos. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Seja sobre nós, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia, como de fato esperamos que assim esteja. Mas a questão é, a nossa esperança deve estar no Senhor. Outros salmos, como o Salmo 62, versículo 1, vai trazer essa mesma ideia: somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. O Salmo 115, versículo 9, Israel confia no Senhor, ele é seu auxílio e escudo. Salmo 13, versículo 5, mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Salmo 28, versículo 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele meu coração confiou e fui socorrido. Por isso, meu coração salta de prazer e eu o louvarei com o meu cântico. Zacarias capítulo 10, versículo 7. Então os de Efraim serão como valentes, o seu coração se alegrará, como se fosse pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. E veja que é uma alegria contagiante. Os de Efraim, ou os adultos, né, vão se alegrar no Senhor, e os filhos vão ver e vão se alegrar também. A atitude dos pais influenciando os filhos, positivamente ou negativamente. João capítulo 16, verso 22. Assim também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará. Ninguém tirará a vossa alegria, ninguém tirará a nossa esperança. O Senhor está conversando aqui, falando isso: vocês vão me ver de novo, e aí ninguém vai tirar a alegria de vocês. Percebe que a alegria completa só é dada, só é alcançada por Jesus. E no caso do Antigo Testamento, ele não tinha vindo, então a figura era realmente falar em nome de Deus, a Trindade. E aí então, Deus é de fato a nossa alegria.
Só que Ele é a alegria daqueles que esperam nele. E a tua esperança está em quem? Ou no que está a sua esperança? A sua esperança pode estar ligada a ter alguma coisa. Quando eu tiver alguma coisa, aí sim eu vou estar completamente feliz. Quando eu tiver alguém, quando eu conseguir realizar algo com esse alguém, quando eu tiver um filho, quando eu me casar, quando o meu salário melhorar, quando a igreja, as reuniões presenciais voltarem. No que está a sua esperança? Em que você tem ancorado a sua vida para ter alegria? E aí a questão é a seguinte: você já tem ancorado a sua vida nessas coisas? A pergunta é: tem dado resultado? Você tem realmente alcançado a felicidade? Ou você é aquele tipo que depois de cada experiência fica pior do que antes? E não consegue entender, mas por que não funciona? Será que o problema está a forma como eu estou fazendo? O problema está do outro lado? Olha, o problema está em tudo. Porque tanto você quanto o outro lado, quanto as coisas que você está depositando a sua esperança não funcionam. Somente Jesus funciona. Somente Deus funciona. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. No Senhor o nosso coração se alegra. Por quê? Porque nós confiamos em teu santo nome. Em nenhum outro nome há salvação a não ser em Jesus. E somente é feliz aqueles que encontram em Jesus a salvação, que o reconhecem como Senhor e de fato se entregam a Ele. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: e a esperança em Jesus, um grifo nosso, né? E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, quando nós cremos, né? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, o Espírito Santo derrama em nosso coração esta esperança, de tal forma que eu passo a ser alguém realmente feliz, independente das circunstâncias. Independente de ter ou não conseguido aquilo que eu queria, independente das circunstâncias ter realmente mudado para melhor, ou mesmo se as circunstâncias mudaram, mas para pior, eu estou em paz, estou feliz, com a presença do Senhor na minha vida, ajudando-me na caminhada neste mundo, e com a certeza de estar na presença dEle por toda a eternidade. O que é preciso fazer? É preciso que você decida aceitar Jesus como seu Senhor, para que então você seja salvo. Você entregar a tua vida para que Ele tome conta dela. E abrir mão de tudo aquilo que você está buscando para ter felicidade. É fechar todas as tuas atividades, todas as suas buscas e falar: não, agora é só Jesus. E só vou fazer aquilo que a Bíblia me orienta a fazer. E aquilo que a Bíblia chama de pecado eu vou deixar de fazer. Vou lutar para não fazer. E ao fazer, e se fizer, vou me arrepender e me comprometer com o Senhor a não mais fazer. E aí então caminhar com o Senhor. E desta forma, você vai realmente conseguir ter uma vida de louvor a Deus, que é o grande Criador e provedor do mundo e principalmente para as nossas vidas, aqueles que creem. Nossa oração, nosso desejo é que você deseje crer e creia somente em Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado porque neste salmo fomos chamados a adorar ao Senhor, fomos chamados a temer ao Senhor e vimos os benefícios que tem aqueles que temem a Ti. E oramos para que pessoas que ainda estão indecisas, se entregam ou não a sua vida ao Senhor Jesus, possam decidir fazê-lo. E que aqueles que já fizeram possam, de fato, deixar Deus conduzi-los. Que o Senhor possa fazer, por meio do Teu Santo Espírito, a obra que precisa ser feita em cada coração. Nós cremos que isso acontecerá,
E é por isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida e você é convidado para estar conosco nas nossas próximas transmissões e mesmo acessar o canal e ver outras que estão também disponíveis. Que Deus te abençoe a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor.